Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus queridos concurseiros. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Gente, eu trouxe questões de língua portuguesa e também de conhecimentos pedagógicos para praticarmos um pouquinho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o like e se inscrever no canal. Aqui nós temos 9 questões da banca RBO e uma da banca IBAN. E aí nós vamos resolver, temos um texto, 5 questões de português e 5 de conhecimentos pedagógicos. Vamos começar? Depressão, a epidemia silenciosa do século XXI. O relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, sobre saúde mental, publicado no mês passado, indica que a depressão já é uma das doenças mais comuns do mundo e que será a principal causa de incapacitação no trabalho em 2020, em 2030, à frente do câncer e das doenças cardiovasculares. Hoje, cerca de 121 milhões de pessoas sofrem da doença. A falta de consenso semântico entre os especialistas e, consequentemente, de métodos adequados de tratamento para cada caso exige a discussão urgente e aprofundada sobre o assunto. Há visões conflitantes entre as duas principais disciplinas práticas que tratam do tema, a psiquiatria e a psicanálise. O jornalista Wilker Souza conversou com especialistas das duas áreas e apresenta em sua reportagem os principais focos de divergência entre elas. Taki Cordaz, renomado especialista em depressão no âmbito da psiquiatria, explica o fenômeno sobre a perspectiva da medicina. Décio, por outro lado, introduz a visão da psicanálise, partindo da compreensão de Freud sobre a melancolia e encontrando, paradoxalmente, um valor positivo para a depressão. Já Christian expõe a tensão entre as duas áreas e defende antes a mutualidade do que o conflito no esclarecimento da doença, relativizando a ação dos medicamentos, sem, no entanto, demonizá-los. Por fim, é possível enumerar algumas das necessidades clínicas prementes para o tratamento adequado dos quadros depressivos, combater o estigma de modo que a procura por assistência médica seja rápida e possibilite o diagnóstico de maneira precoce. Implantar a modalidade de tratamento medicamentoso mais eficaz e com menos efeitos colaterais para o combate da fase aguda. Estabelecer o melhor tratamento medicamentoso associado à psicoterapia para evitar futuras recaídas. Considere o trecho. Táquio Cordaz, renomado especialista em depressão, no âmbito da psiquiatria, explica o fenômeno sobre a perspectiva da medicina. Décio, por outro lado, introduz a visão da psicanálise partindo da compreensão de Freud sobre a melancolia e encontrando, paradoxalmente, um valor positivo para a depressão. Já Christian expõe a tensão entre duas áreas e defende antes a mutualidade do que o conflito no esclarecimento da doença, relativizando a ação dos medicamentos, sem, no entanto, demonizá-los. A palavra, o termo em destaque significa. Então, olha só, o termo em destaque aqui é o paradoxal. Paradoxalmente, é o termo em destaque da número 1. O que é o paradoxo? O paradoxo é uma figura de linguagem que ele fala sobre a inversão das ideias. E aí eu trouxe uma explicação para vocês, a diferença do paradoxo para o antítese. O paradoxo
nos leva a uma contradição, né, lógica do que se, ou como se contradiz. Então, a intuição comum, que se contradiz a intuição comum. Olha as frases que eu trouxe. O nada é tudo. Está se contradizendo. Como é que o nada pode ser tudo? Eu estou cheio de me sentir vazio. Como é que você pode estar cheio de se sentir vazio? O silêncio é o melhor discurso. Como é que um silêncio pode ser o melhor discurso? O silêncio é o silêncio, ok? Câmera travou, mas já voltou ao normal. Então, olha, o paradoxo é a contradição, tá? O nada é tudo, eu estou cheio de me sentir vazio. O silêncio é o melhor discurso. Como o silêncio pode ser o melhor discurso? O silêncio é o silêncio, não tem som, é ausência de som, né? Então, ele se contradiz. Paradoxo é a pessoa se contradizer, tá certo? Então, número 1, letra A. Vamos para número 2 agora. 2. No que se refere à tipologia textual, o texto em questão é uma narração, uma descrição, uma narração enriquecida com aspectos descritivos ou uma dissertativa. O texto é uma dissertativa, tá? O texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão. O texto é uma dissertativa. E aí eu trouxe para vocês, falando um pouquinho sobre cada tipo de texto. O texto descritivo é uma tipologia textual que oferece um retrato verbal ao seu leitor. O texto descritivo ele é rico em detalhes, né? O uso recorrente de adjetivos, recorrente de substantivos ou locuções, tá certo? Ele descreve certa ação, ou um personagem, ou um lugar, ok? O texto narrativo é aquele que conta uma história, seja ela real ou fictícia. E o texto dissertativo argumentativo tem sua estrutura, ela se divide em três: introdução, desenvolvimento, onde são trabalhadas a argumentação, e a conclusão. E cada uma delas tem as suas particularidades. Eu especifiquei aí no material para ajudá-los até a entender melhor o que é texto dissertativo. Então, esse nosso texto, ele tem introdução, ele tem desenvolvimento, ele tem conclusão, e ele defende uma ideia, ele fala da depressão, a epidemia silenciosa do século XXI, tá certo? Então, para a nossa questão de número 2, no que se refere à tipologia textual, a, o texto em questão é o texto dissertativo, letra D. Vamos para número 3, questão de número 3. Número 3. Considere as afirmações abaixo. 1. A depressão será, daqui a alguns anos, a maior causa de afastamento do trabalho, ultrapassando inclusive o câncer e as doenças cardiovasculares? Sim. Olha aqui, ó. Indica que a depressão já é uma doença mais comum no mundo e será a principal causa de incapacitação do trabalho, inclusive frente ao câncer e às doenças cardiovasculares. Então, a número um aqui, ela está
correta. Vamos botar ela em amarelo. 2, não há unidade em relação aos métodos. Não há unidade em relação aos métodos adequados de tratamento para a depressão, uma vez que os especialistas divergem na opinião de tal doença. Essa também está correta. Olhando aqui no texto, olha aqui, ó. Eles divergem sobre a doença, ok? Aqui, ó, o especialista Tac Cordaz, renomado especialista em depressão no âmbito da psiquiatria, explica o fenômeno sobre a perspectiva da medicina. O Décio, ele fala da visão da psicanálise partindo da compreensão do Freud, né, sobre a melancolia, e encontrando paradoxalmente o valor positivo, né? É bem paradoxal, bem contraditório você ver um valor positivo na depressão, né? Por isso que lá na questão número 1 ele falou do contraditório, né? É bem paradoxal isso. E o Christian expõe a tensão entre as duas áreas, que defende antes a mutualidade do que o conflito no esclarecimento da doença, relativizando a ação dos medicamentos, sem, no entanto, demonizá-los. Quer dizer, ele fala que o medicamento tem aí o seu lado positivo para esse tratamento. Então, cada um tem a sua opinião. Então, tá aí, uma vez que os especialistas divergem na definição de tal doença. Questão 3. A psiquiatria e a psicanálise são as únicas áreas específicas que tratam do tema? Não, tá? Essa aqui que é a nossa questão, é a 3, está errada. Aqui, isso, a 3 está errada. Vamos ver a 4, como é que está a 4? A questão 4 fala o seguinte: apesar da divergência do consenso semântico sobre a depressão, é possível enumerar algumas das necessidades clínicas imediatas para o tratamento adequado dos quadros depressivos? Aí aqui ele diz: está incorreta qual? Ele quer incorreta. Marcar aqui a incorreta para vocês. É importante sempre a gente marcar o que é correto, o que é incorreto, para você estar sempre atento, porque o nosso cérebro está direcionado, né, a marcar sempre a questão correta. Então, quando você vê o incorreto, você precisa marcar para você ficar bem atento a isso aí. Apesar da divergência do consenso semântico sobre a depressão, é possível enumerar algumas das necessidades clínicas imediatas para o tratamento adequado dos quadros depressivos? Sim, a questão também falou desse para o tratamento adequado dos quadros depressivos, as necessidades clínicas imediatas. Então, a incorreta é a letra C, questão 3. Considere o fragmento. Antes a mutualidade do que o conflito no esclarecimento da doença, relativizando a ação dos medicamentos, sem, no entanto, demonizá-los. Sem, no entanto, demonizá-los quem? Os medicamentos. Tá certo? Então, ficou a letra B de bola na questão 4. 5. As palavras destacadas no último parágrafo são classificadas morfologicamente como adjetivos, pronomes, dois substantivos e um adjetivo, ou todas são substantivos. No último parágrafo, nós temos 3 palavras destacadas, que é necessidades, que é um substantivo, tratamento, que é um substantivo, e assistência, que é um substantivo. Médica está se caracterizando assistência. Pode ser assistência médica, assistência psicológica, assistência social. Então, assistência é substantivo também. Então, aqui a nossa resposta correta é a letra D de dado. Marquem aí 4 D de dado.
A educação é hoje uma prioridade revitalizada no mundo inteiro. Diferentes países, de acordo com suas características históricas, promovem reformas em seus sistemas educacionais, com a finalidade de torná-los mais eficientes e equitativos, de equidade, né? Assinale a alternativa incorreta. Nós temos a letra A, vamos marcar aqui a incorreta para você ficar atento a isso. Ele quer incorreta. Vou botar de vermelho incorreta, peraí. Não ficou, não. Habilidades cognitivas e competências sociais de grau superior não devem constituir prioridades, uma vez que o Brasil tem demandas mais básicas. Habilidades cognitivas e competências sociais de grau superior devem sim constituir prioridades. Então, a questão 6 é a letra A. Ele quer o quê? A incorreta. Isso. Aqui diz que não, tá? Por isso que ela está errada, porque deve sim. Habilidades cognitivas e competências sociais de grau superior devem constituir prioridades, uma vez que o Brasil tem demandas mais básicas. Então, precisa sim, tá? Constituir essas prioridades, habilidades cognitivas e competência. Aqui está não e aqui está o erro. No Brasil, há o desafio de satisfazer necessidades de aprendizagem cujo atendimento há muito se universalizou em outros países. Certinho. É necessário considerar os requisitos educacionais da atualidade, também certinho. A preparação do conjunto da sociedade para incorporar os avanços tecnológicos de modo a utilizá-los para melhorar a qualidade de vida. Desculpa. É condição para evitar. Desculpa. É condição para evitar a ação de novos elementos de seletividade e desigualdade. Essa aqui também está certa, tá? A preparação desses conjuntos aí da sociedade, né, para incorporar esses avanços tecnológicos, eles vêm para melhorar a qualidade de vida. E é a condição para evitar a ação de elementos de separação, de seleção, de desigualdade. Tá certo? E a questão 7, eu vou compartilhar com vocês uma tela que eu fiz aqui uma explicação, coloquei aqui uma observação interessante com relação a essa questão 7. Segundo a LDB, artigo 26A, o ensino da história e cultura afro-brasileira é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental, facultativo no ensino médio? Não. Obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e facultativo nos particulares? Também não. Obrigatório em todos os estabelecimentos educacionais, em todos os níveis de ensino, com exceção dos estabelecimentos confessionais? Não também. O ensino da história e cultura afro-brasileira, ela é obrigatória nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, tá? E eu acho que eu trouxe uma explicação aí sobre essa questão. Tá aqui no próximo slide. A minha webcam não está muito boa. Mas vamos lá para a questão 7, que fala da história da cultura afro-brasileira. Acho que eu não coloquei essa explicação. Não coloquei essa explicação. Mas tem lá na LDB
essa questão 6. Eu posso até pesquisar e colocar para vocês aqui essa parte aí da LDB, só um instantinho. Aí está, o artigo 26A, os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? A redação dada de 2008, tá certo? Questão de número 8. Segundo o decreto 7.611 de 2011, considera público-alvo da educação especial. Gente, essa aqui dá. Ah, você olhou a lei e ficou muito preocupado. E agora? Não li essa lei, não sei. Mas fica muito fácil de você identificar quando você vê que, na letra A, pessoas com deficiência, pessoas com superdotação, pessoas com transtorno global do desenvolvimento. Isso aqui fala, né, do público-alvo da educação especial. Qual é o público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Aqui a lei não se refere é a letra B, tá certo? Vamos marcar aí a letra B como a nossa resposta. E eu coloquei aqui no material para vocês esse decreto. E aí vem tudo explicando direitinho como deve ser qual é o público-alvo, né, e as diretrizes que regem aí esse decreto, tá certo? Vou falar um pouquinho para vocês dessa lei, tá? É dever do Estado com a educação, é dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes. Aí vem a garantia de um sistema educacional inclusivo, sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades, aprendizado ao longo da vida, não exclusão do sistema educacional geral sobre alegação de deficiência, garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis às necessidades individuais, oferta de apoio necessário no âmbito do sistema educacional, vistas a facilidade e sua efetiva educação, adoção de medidas de apoio individualizadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, meta de inclusão plena, oferta de educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino, apoio técnico financeiro. E aí, no parágrafo primeiro aqui, nós temos o seguinte: para fins deste decreto, considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. Aqui está a resposta lá da nossa questão 8, que fala da deficiência, que é pessoas superdotadas e transtorno global de desenvolvimento. Na 8, ele quer a errada, ele quer o exceto, tá bom? E aí, continuando lá, ó, deixei a lei inteirinha aqui para vocês, tá? E aí, vamos para a questão 9. A classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita, uma por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento à série ou fase anterior na própria escola. 2, por transferência, para candidatos procedentes. Gente, eu também trouxe a LDB, falando sobre a classificação. A classificação, ela, em qualquer série ou etapa, exceto a primeira, né, porque ele vai entrar com 6 anos de idade, pode ser feita por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola,
Pode ser feito por transferência para candidatos procedentes de outras escolas e, independentemente de escolarização anterior, mediante uma avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento, o grau de experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, aqui, ó, fala exatamente sobre aí a classificação. Então, a nossa questão 9, a resposta é a letra A, 1, 2 e 3, tá certo? Todas estão corretas. Vamos para a questão de número 10. A nossa saideira, Banca IBAN. Alice é professora da Rede Municipal de Educação e possui duas matrículas no ensino fundamental. No primeiro segmento, em escolas diferentes, como a Alice é docente de duas turmas do mesmo ano, economiza seu tempo construindo um currículo único, planejamento para ambas as turmas. Pode-se dizer com relação à atitude de Alice que ela está correta ou incorreta? Então, veja bem, você tem aí duas realidades, né? Turmas diferentes, escolas diferentes, é correto você fazer um planejamento para aquelas duas escolas diferentes, mesmo que seja o mesmo ano de escolaridade? Na verdade, é errado fazer isso, é incorreto. Mas é incorreta por quê? Poderão não utilizar o mesmo livro didático? Seu planejamento deve ser baseado no livro didático utilizado pela turma? Por isso que está errada a atitude da professora, ou está incorreta, pois cada escola possui uma identidade, seu próprio PPP, que deverá ser, de fato, o ponto de partida para a construção de todos os tipos de planos. Gente, a verdade é que ela está incorreta porque cada escola possui a sua identidade, né? As suas especificidades, a sua individualidade. Então, você não pode fazer um plano de aula, mesmo que seja um exemplo, 2 quartos anos, escolas diferentes, porque a realidade é outra, né? A necessidade é outra, seu PPP é próprio, né? E deverá ser, de fato, o ponto de partida para a construção de todos os tipos de planos. Então, a correta aqui, que vamos marcar, é a letra D. A Alice está errada. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, gente, eu quero compartilhar com vocês sobre um trabalho que a gente está fazendo, uma mentoria que nós estamos montando. Eu e a professora Sônia Paulino. Professora Sônia Paulino, maravilhosa em língua portuguesa. E eu vou trabalhar conhecimentos pedagógicos com vocês. E aí eu tenho para passar para vocês umas informações importantes sobre o nosso projeto. Nosso projeto vai começar agora, início de março. A mentoria tem um total de 60 horas, sendo 24 de língua portuguesa, mais 6 horas de discursiva. Vamos ter também mais 30 horas de conhecimentos pedagógicos, tá certo? E ainda temos as aulas extras. Essas aulas extras que nós temos são aulas que serão fora das aulas do programa. Então, pode ser que caia no meio da semana, num sábado, e aí teremos aulas extras com parte teórica e prática, aulas de resolução de exercícios,
ao vivo, gravadas, tá certo? Então, é muito importante você se preparar para o seu concurso antes que saia o edital. Não fique esperando sair o edital. Comece seus estudos, venha participar da nossa mentoria. Vamos falar os bônus agora da mentoria, não é? Nós temos aí os bônus da mentoria. Deixa eu abrir aqui para vocês. Não é isso. Aqui, ó, material da mentoria. É Prepara Magistério, mentoria Prepara Magistério, teoria e exercícios, 30 horas de conhecimentos pedagógicos, 24 de português, 6 horas de discursiva corrigidas, né? Faz parte do bônus. Vocês vão ter uma discursiva corrigida, bônus para os primeiros 20 inscritos, uma discursiva corrigida e comentada, aula premonição, aquela aula que antecede a prova do concurso, um cronograma de estudos. Esse cronograma de estudos, ele é voltado para ajudar o aluno, o candidato, o concurseiro, a, a usar o seu horário disponível da melhor forma. Eu vou fazer com cada aluno da mentoria, montar organizar o seu cronograma de estudos. Qual é a sua necessidade maior? Se você precisa é, estudar mais português, conhecimentos pedagógicos específica, nós vamos estar trabalhando ali o seu horário disponível e a melhor forma de você se organizar para estudar. Temos a apostila em PDF, tanto de língua portuguesa quanto de conhecimentos pedagógicos, montada para esses alunos. E o investimento, a mentoria é R$ 240, aceitamos cartão, Pix, boleto, e entre no nosso grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos, vocês podem fazer contato conosco. Esse aqui é o WhatsApp, esse primeiro, 975961384. Você pode fazer o contato. Esse aqui é o nosso WhatsApp também, 968557371, e diga, quero participar do grupo de estudos. Aí eu vou te mandar o link para você participar do grupo de estudos da mentoria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa correção de exercícios. Um beijo grande para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinho. Tchau, até a próxima. E vamos estudar, gente. Um beijo grande.